Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, está no ar mais uma edição do Jornal Folha do Brasil. Tivemos a estreia na segunda-feira e hoje, quarta-feira, tivemos a estreia do comentarista Daniel Lopes. Ele que tem um vasto currículo e traz um comentário, uma análise inteligente. Hoje com o tema Atenção, Estratégia Psicológica da Grande Mídia e da Política, o Diversionismo. Acompanhe o vídeo aqui no Folha do Brasil com Daniel Lopes. E acompanhe agora as notícias que são destaques no jornal Folha do Brasil de hoje. O presidente Jair Bolsonaro passou bem o dia de hoje. Durante a manhã ele permaneceu no Palácio da Alvorada, onde com assessoria esteve desenvolvendo o discurso que o Brasil fará na ONU. Ele é irmão do ministro da Educação do Brasil e é assessor especial da Presidência da República. Arthur Weintraub desenvolveu uma coletânea das principais ações do governo Bolsonaro nesses pouco mais de 8 meses de governo. Vamos acompanhar. No primeiro semestre do governo Bolsonaro, foram criados mais de 408 mil novos empregos, já considerando as demissões. Foi o maior saldo gerado nos últimos 5 anos, de acordo com o CAGED. Bolsonaro criou a Lei número 13.846, que combate fraudes previdenciárias e que vai gerar uma economia acima de 100 bilhões de reais em 10 anos. O turismo de negócios teve alta de 14,7% no primeiro semestre do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro reduziu de 18% para 0% a 2% os impostos para a importação de medicamentos para tratamento de pacientes com câncer e HIV, além de determinados tipos de fraldas e absorventes. Bolsonaro apresentou medida provisória que torna política de Estado a antecipação anual do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, colocando fim no uso político do benefício. Antes, a antecipação dependia da vontade dos presidentes, deixando os beneficiários em aflição. Nos primeiros 4 meses do governo Bolsonaro, os homicídios caíram 21,2% em relação ao mesmo período de 2018, fonte Cinesp. O roubo de veículos também despencou no primeiro quadrimestre do governo Bolsonaro, queda de 27,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O governo Bolsonaro criou o 13º do Bolsa Família, um adicional de 2,6 bilhões de reais para os mais necessitados, oriundos do combate às fraudes no programa, que já vale para este ano de 2019. No primeiro semestre do governo Jair Bolsonaro, houve um aumento de 158% na apreensão de cocaína em comparação ao mesmo período de 2017 e 92% em relação ao mesmo período de 2018. O índice de estupros caiu 13,6% nos primeiros 4 meses do governo Jair Bolsonaro em relação a 2018. Bolsonaro reduziu de 29 para 22 o número de ministérios de seu governo e indicou os ministros, todos os ministros, de forma independente, sem sindicalismo partidário. Em abril de 2019, Jair Bolsonaro assinou decreto que possibilita a conversão de multas ambientais simples em serviços de preservação, melhorias e recuperação do meio ambiente, visando agilizar as cobranças. Visando reduzir gastos, o presidente Bolsonaro unificou o portal de informações sobre o governo federal e os serviços públicos. A medida gera uma economia estimada acima de R$116 mil por ano. O índice de roubos a banco também despencou no governo Bolsonaro, queda de 38,5% nos primeiros 4 meses em relação a 2018, assim como o roubo de carga, que caiu 27,3% para o mesmo período. No início do mês de agosto, Jair Bolsonaro decretou que as alíquotas de imposto sobre produtos industrializados, IPI, referentes a consoles e máquinas de videogames, partes e acessórios, que variavam de 20% a até 50%, fossem reduzidas para 16% a 40%.
Em março deste ano, o presidente Bolsonaro acabou com 21 mil cargos e funções do próprio governo, uma estimativa de 195 milhões de reais por ano de dinheiro público economizados, de acordo com o decreto 9.725. Espera-se o mesmo da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional, do STF e outras organizações. O que é supérfluo é possível e, aliás, é o que nós queremos que seja cortado. A MP da Liberdade Econômica, que entre muitos avanços dispensa alvará de funcionamento para atividades de baixo risco, como salão de beleza, escola de línguas, borracharias, barbearia, foi apresentada pelo governo Bolsonaro, aprovada e agora virará lei. Outro avanço, o governo do presidente Bolsonaro criou o programa Inovação Educação Conectada para fornecer internet para 3 milhões de estudantes até o fim de 2019. Foi feito pelo governo Bolsonaro um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, que elevará o PIB do Brasil em 2 bilhões de dólares em 15 anos. Outro avanço, o governo Bolsonaro também conseguiu alcançar o histórico acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, após 20 anos de negociações, o que representará um grande aumento da nossa produtividade e elevará o PIB brasileiro em 87 bilhões e meio de dólares a até 125 bilhões de dólares em 15 anos. Prezando por inteligência e eficiência, o presidente Bolsonaro assinou a MP 885/19, que simplifica e agiliza a venda de bens apreendidos do tráfico e a utilização desses recursos em políticas de prevenção e combate ao crime organizado. Outro avanço, o presidente Bolsonaro assinou a MP da Liberdade Estudantil, que agiliza e torna sem custo a emissão de carteirinha de estudante, hoje controlada pela Uni, custando R$ 35 mais frete cada carteirinha. O governo Bolsonaro apresentou a medida provisória 894, que cria a pensão vitalícia para famílias pobres que possuem crianças com microcefalia, vítimas do Zika vírus. O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei estabelecendo que o agressor pague as despesas do atendimento à vítima da violência doméstica pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro lei que amplia a posse de arma em propriedade rural, permitindo posse da arma por toda a extensão da propriedade, não mais restrita, portanto, apenas à sede do imóvel rural. O presidente Bolsonaro sancionou lei garantindo às mães o direito de amamentarem seus filhos de até 6 meses de idade durante a realização de provas de concursos públicos. As mães poderão amamentar cada filho pelo período de 30 minutos a cada 2 horas de prova. Aí, como você pode ver, não são poucas as realizações que dão resultado direto na qualidade de vida de milhares, de milhões de brasileiros. Antecedendo a ida do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, comitiva brasileira, liderada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, continua em Nova York, onde mantém encontros de suma importância, divulgando o programa de parcerias de investimentos a grandes investidores mundiais. A Secretaria Especial do Programa de Parcerias divulgou uma nota dizendo o seguinte: são muitas oportunidades e temos visto o apetite e interesse no brilho dos olhos dos nossos interlocutores. Mais emprego e mais crescimento a caminho. E em mais uma parceria resultante da viagem da comitiva brasileira liderada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a países do Oriente Médio, ao Egito, entre outros, também na Arábia Saudita, onde fechamos acordo comercial para a compra de frutas, castanhas e ovos do Brasil. O anúncio foi feito pela própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Produtos que representam um mercado potencial superior a 2 bilhões de dólares. O
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, lançaram ontem, em Brasília, campanha de valorização da vida e de combate à depressão. Com o conceito Se Liga, dê um like na vida, a campanha tem o objetivo de estimular o jovem a acompanhar momentos com a família e amigos, conversar mais, fortalecendo a importância do diálogo e desmistificando a vida virtual. A iniciativa também reforça a necessidade de ficar atento aos sintomas da depressão e de buscar ajuda. Muito bem aceita a notícia de menos burocracia para tirar a Carteira Nacional de Habilitação para veículos, motos e ciclomotores de até 50 cilindradas. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que entrou em vigor na segunda-feira, dia 16, trouxe novas regras para a formação de condutores, como a redução do número de horas-aula e o fim da obrigatoriedade das aulas em simuladores de direção. Brasil entra na pauta das operadoras de turismo na Rússia. A Embaixada do Brasil em Moscou promoveu um seminário para promover destinos nacionais no mercado russo, responsável por enviar 70,5 milhões de turistas para o mundo. Um seminário realizado na Embaixada do Brasil em Moscou colocou os destinos e produtos turísticos nacionais na pauta das principais operadoras de turismo na Rússia. A ideia é aumentar a participação do Brasil no mercado russo. O seminário realizado na última sexta-feira na Embaixada é o primeiro de uma série de 3 que serão realizados até o fim do ano. A Embaixada do Brasil em Moscou destacou o empenho no desenvolvimento do intercâmbio turístico entre o Brasil e a Rússia. Sabemos que em início de governo, inúmeros são os desafios. Principalmente aqui no Brasil, onde o governo Jair Bolsonaro, neste primeiro ano, assumiu um país quebrado, com muitas reformas a serem feitas, reformas históricas, onde muita gente, desde criança, ouve falar a respeito. A reforma será feita, a reforma é prometida por deputados, senadores, políticos, e nada é feito. Porém, neste cenário difícil, mesmo assim, como as muitas informações que circulam nas redes sociais, na internet, relatadas pelos próprios cidadãos brasileiros que presenciam as obras, mesmo em tempos de vacas magras, o governo Jair Bolsonaro parece estar conseguindo uma sintonia só vista em tempos de vacas gordas. A BR-367, em Minas Gerais, ponte sobre o rio Rubim do Sul, construída em 6 meses, uma das principais ligações entre Minas Gerais e Bahia. Pavimentação na BR-163, no Pará, entre Sinop, Mato Grosso, e Miritituba, no Pará. E obras da BR-235, em Tocantins. Trafegabilidade, impulsionamento da economia e mais segurança aos motoristas. Ou então, a reforma da pista do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E olhem que magnitude essa obra em andamento no Rio Grande do Sul. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a nova ponte do Guaíba, no Rio Grande do Sul, é uma das obras de maior complexidade e uma das mais importantes entregas para o governo do Brasil. O fechamento da parte principal da nova ponte é uma das etapas mais simbólicas da obra, que já alcança 86% de conclusão. Iniciada ainda em 2014, essa obra sofreu sucessivos atrasos por problemas como a redução de repasses por parte do governo federal e demora na transferência de famílias. Neste ano, o governo federal tem feito todos os esforços necessários para concluir. Em visita ao canteiro de obras no mês passado, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que a conclusão total deve acontecer até abril do ano que vem. Olha aí que maravilha, não é? Este é o novo Brasil, de respeito à família, de combate à corrupção, de valor ao trabalho, de tirar os entraves da burocracia, de colocar eficiência para fazer mais com menos o que precisa ser feito. Um Brasil de geração de oportunidades para todos. E como diria o renomado empresário e investidor da Rede Havan, Luciano, o governo federal
e as leis brasileiras devem ser propulsores do desenvolvimento e não um atraso na vida do brasileiro. Claro que sempre com sustentabilidade e razão. Talvez seja por isso que muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro não seja bem compreendido em suas falas, em seus desabafos. Ele é um homem que compreende a dificuldade de se viver no Brasil e quer simplificar a participação do governo federal para facilitar a vida do povo brasileiro. Deus abençoe a você e a sua família, obrigado pela sua atenção e até amanhã em mais uma edição do Jornal Folha do Brasil. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no Folha do Brasil, deixar o seu like, ativar as notificações, o sininho das notificações e também deixar o seu comentário. E compartilhar esta edição para que mais e mais pessoas tenham acesso às boas notícias do nosso Brasil.